Quando eu faço vídeo de análise de livro, eu já faço o vídeo sabendo que vai ser o vídeo menos visto daquela semana. E tá de boa, porque eu entendo que esse canal não chega em pessoas que leem livros, então você vê um thumbnail com a resenha de livro, a esmagadora maioria de pessoas que me acompanham aparentemente não se interessa tanto assim e pula o vídeo normal. Só que, de vez em quando, amantes de ficção científica vão a mim nas DMs do Instagram, do Twitter, de todo canto, pra falar: Izzy, pô, fala aí uma recomendação bacana de ficção científica, eu li aquele outro lá que você recomendou no outro vídeo, adorei, quero mais livro desse jeito. Então, pra essas pessoas, eu achei que valia a pena fazer uma análise de Blindside, o livro mais recente que eu finalizei. Como muitos outros, um livro que eu tentei ler algum tempo atrás, não fisgou muito, retornei esse mês agora, terminei e eu tenho muitas opiniões sobre esse livro. Já de cara, eu te digo que... Eita, pô. Por que eu pago aqui? Pago aqui a luz. Tá tudo dando errado. Puta que pariu. Diz que o segredo pra um vídeo ficar bacana é a iluminação legal, né? Tá vendo que isso aqui fica legal, porque eu não tô vendo direito, não. Vamos lá. Como eu estava dizendo, eu entendo por que esse livro tem análises tão generosas, tão lisonjeiras, em todo tipo de fórum que você frequenta, onde o pessoal fica recomendando livros de ficção científica uns para os outros. Blindside é fenomenal, embora, eu devo dizer, não é um livro bom para recomendar para um novato nesse mundo. Se você já leu vários outros livros de ficção científica e você tem familiaridade com os conceitos e as terminologias que são lugar comum nesse tipo de literatura, eu vou te falar que até alguém assim, como eu, você vai ler isso aqui e vai ficar pensando: peraí, eu nunca li sobre isso antes em nenhum livro assim, o que é isso aí? Aí você vai pesquisar e falar: porra, o cara fez uma pesquisa profunda, porque Arthur C. Clarke nunca mencionou isso, Asimov nunca mencionou isso, Andy Weir nunca mencionou isso. Então, Blindside, vamos debater. Eu devia ter pesquisado se essa porra tem nome em português, porque eu tô percebendo agora que eu vou perguntar. Blindside. Não foi traduzido, é isso mesmo? Ele é vendido como Blindside, é isso mesmo, eu acho. Blindside, até o momento da gravação desse vídeo, eu não consegui encontrar se ele é traduzido ou não. Isso é parte do apelo que ficção científica tem pra mim, pessoalmente. Eu já falei isso num vídeo. Quando você curte ficção científica em filme, em 2 meses tu assistiu tudo que tem por aí. Pra você consumir um filme de ficção científica, o investimento é relativamente baixo. Mesmo uma série, se ela já tá toda, né, disponível, você pode maratonar ela rapidinho. Um livro, em contrapartida, é um gosto mais adquirido, é um negócio mais lento, é mais, né? Isso faz com que ninguém consiga ler tudo, e que significa que tem um monte de tesouros escondidos por aí, de coisa que mesmo se você for familiarizado com o gênero, talvez nunca tinha aparecido no seu radar. Eu, que basicamente só leio ficção científica. Tem um monte de coisa que surge nas minhas recomendações que eu nunca tinha ouvido falar, e é tipo: ah, esse aí foi eleito o melhor livro do ano em 2008. Eu falei: porra, como é que eu não fiquei sabendo disso? Tá entendendo? Tem muita coisa escondida e isso que é legal. A contrapartida disso é porque algumas dessas coisas são meio obscuras e, como é o caso aparentemente de Blindside, não há tradução em português, o que é uma pena. Eu percebo agora que esse vídeo vai alcançar menos pessoas ainda, mas faz parte. Em Blindside, você tem um elenco de vários meta-humanos, ou seja, seres humanos que tiveram modificações feitas no seu corpo, que os dão mais habilidades e que os fazem transcender a condição humana normal. Isso é um ponto central no livro. E o livro ele é muito quase poético. O que eu quero dizer com isso? Como eu acabei de falar, o elenco desse livro, né, a aventura, se passa com o grupo que está nessa aventura desse livro, são um monte de seres humanos que tiveram muitas das suas partes removidas, substituídas, adicionadas, e o nome da nave em que eles viajam é Theseus, ou seja, Teseu, como o navio de Teseu, o conceito filosófico que inclusive eu ensinei para uma aluna em uma das minhas aulas de inglês. Se liga. That's a concept that I find very interesting, right? The ship of Theseus. If you take something apart, in this case a ship, you take all of its parts, right? At what point does it stop being the original item, right? If you take a car apart, you take its tires, then you take the engine, you take everything apart and you replace it with new parts. At what point does it cease to be the original car? And there isn't really an answer for it. That's why it's a dilemma. Pois é. Teseu, o nome da nave, Theseus, é extremamente apropriado numa história onde todo mundo teve tantas das suas partes substituídas que um tema recorrente na história é: você ainda é humano? Em que ponto você deixaria de ser? E se isso já aconteceu, em que ponto você deixou de ser humano? Em Blindside, acontece uma parada extraordinária.
Várias sondas espaciais, claramente alienígenas, rodeiam todo o globo terrestre e, em uníssono, soltam algum tipo de pulso que é detectado, mas não compreendido pela raça humana, e logo em sequência se desativam e caem no planeta Terra. São sondas pequenas, então elas queimam na reentrada, e é como se fossem vários meteoritos ao mesmo tempo em todo o planeta Terra sendo visto simultaneamente por toda a raça humana. O livro descreve isso de uma forma que eu nunca tinha parado de pensar. Foi a primeira vez na história em que as pessoas não precisaram ser contadas que algo aconteceu. Literalmente toda a raça humana viu ao mesmo tempo. Mano, alarme disparar no meio da gravação do vídeo é sacanagem. Como eu estava dizendo, e eu espero que a primeira parte tenha sido gravada, que agora estou em dúvida, o que acontece é que essas sondas, então, queimam na reentrada, todo mundo vê isso ao mesmo tempo, eles chamam esse evento de fireflies, os vagalumes, né? Tipo, um monte de pontos incandescentes caindo em direção à Terra ao mesmo tempo, inofensivos, porque eram pequenos, mas foi extraordinário e revelou para a humanidade sem ambiguidade: vocês não estão sozinhos no universo. Anos se passam e naves são enviadas para um corpo celestial que está escondido na nuvem de Oort. Se você não tem muita compreensão sobre astronomia, talvez esse seria o momento em que você teria que parar de ler o livro para correr na Wikipédia para se familiarizar com o conceito. A nuvem de Oort é uma superestrutura hipotética, ela nunca foi diretamente observada ou confirmada, mas ela seria basicamente uma esfera composta de pequenos corpos espaciais primariamente congelados. Seriam o que sobrou da formação do sistema solar. E ela é uma camada gigantesca. Alguns escritores tendem a descrevê-la como uma casca ao redor do sistema solar, mas casca faz a gente pensar, olha como a língua, o uso da língua é peculiar, tem nuances, e a propósito, língua é um ponto muito crucial na história desse livro. O termo casca, né, shell, faz a pessoa pensar no tipo de casca com que você interage no dia a dia. Então, tipo a casca de um ovo, né? Uma ostra tem um shell também, isso é uma casca fina. Mas a nuvem de Oort não é uma casca fina, ela é uma estrutura muito, muito grande. Tanto é que ela se estende, algumas estimativas dizem, até pelo menos quase metade do caminho para a estrela mais próxima, que seria, no caso, Alpha Centauri. Então, nessa nuvem de Oort, subitamente detectam uma estrela anã marrom, acho que é assim que é a tradução, brown dwarf. Seria basicamente uma estrela que não é tão quente, não tão brilhante quanto uma estrela como o Sol. Explicando de forma muito resumida. Isso também não é explicado no livro, o autor presume que você já tem uma boa compreensão do que isso significa. Os cientistas também determinam que aquele pulso, aquele sinal, seja lá o que aquelas sondas alienígenas enviaram, foi para essa direção. Então vamos lá investigar. Eles encontram então uma superestrutura que não é imediatamente aparente se é uma construção artificial, ou se é algo biológico, ou se é um misto dos dois, talvez seja esse o padrão do universo. Está crescendo ao lado dessa estrela e eles têm que investigar isso. Como eu mencionei, o elenco é o elenco mais memorável de qualquer livro que eu já li. Você tem uma linguista que tem múltiplas personalidades que foram induzidas voluntariamente, intencionalmente, porque a lógica da história é que essas personalidades múltiplas, elas operam simultaneamente. Então, são basicamente 4 pessoas tentando resolver um problema em vez de uma pessoa só, né? E tem vários elementos disso no livro que são muito interessantes. Essas personalidades separadas, elas interagem muito diferentemente, é muito doido. Você tem o Juka Sarasti, que é um vampiro. Eu mencionei isso, que esse livro é tão delirante que tem vampiros no livro, mas é vendido pra você de uma forma muito convincente. O que a gente chama de vampiro, na verdade, é simplesmente um arquétipo mitológico que foi inventado muitos séculos atrás, quando não se compreendia que na verdade, o vampiro que as histórias de vampiro que a gente contava uns pros outros é uma herança histórica, né, ancestral, de um outro tipo de hominídeo, tipo o homem de Neandertal, que conviveu com os seres humanos e predava os seres humanos. E essa raça foi extinta porque eles tinham um bug. Ele explica isso de uma forma muito mais como é que se diz, convincente do que eu sou capaz de contar aqui num vídeo resumido. Mas ele explica que esses predadores tinham uma falha grande na forma como eles têm o spatial reasoning, que é a lógica espacial que eles aplicam para entender quão longe um objeto está, compreender perspectiva e todas as outras coisas que auxiliariam um predador durante uma caçada. Esse bug no cérebro deles faz com que eles entrem em um colapso de convulsão quando eles veem ângulos de 90 graus em interseções. Então, quando a arquitetura humana surgiu, né, os seres humanos estavam sendo predados por essa outra raça de hominídeos, quando a arquitetura humana surgiu, de repente tem ângulos de 90 graus em interseção por todo canto. E é daí que vem o mito de que o vampiro é alérgico à cruz, ou tem medo de uma cruz. Na verdade, esses ângulos de 90 graus conectando dessa maneira causam um bug no seu córtex e eles entram em convulsão, e aí eles entraram em extinção.
os cientistas do século XXI redescobrem o gene que causa todas as coisas que a gente associa com vampirismo. Então, tipo, eles serem muito pálidos é porque eles têm um controle vascular que eles permitem puxar todo o sangue das extremidades para ficar no centro, para auxiliar com o esforço pulmonar e essas coisas. Então, você tem a oficial de segurança, que é quem controla os robôs da nave para entrar em combate. Você tem uma pós-vida em realidade virtual, é aí que se encontra a mãe do protagonista do livro, né, que este tinha convulsões epiléticas quando criança, ele passou por uma cirurgia que tirou metade do cérebro dele, e aí ele ficou extremamente analítico, mas ele se tornou muito impessoal, então ele é basicamente o analista da missão, ele vai lá para reportar tudo direitinho. Enfim, o que mais que eu tô esquecendo? Bom, tô falando já até demais. O livro, ele mergulha muito em temas de o que é ser uma pessoa, um ser humano, sobre inteligência e consciência, porque uma coisa que, a propósito, lendo esse livro a primeira vez que eu tentei ler, era um pouco difícil de entender isso aqui. Mas agora que todos nós interagimos com o ChatGPT, fica muito mais fácil compreender a ideia de algo que simula inteligência, mas não tem nada ali de verdade. E tem cenas nesse livro que agora, que todos nós temos essa experiência com o ChatGPT, dá pra entender um pouco melhor o que seria essa experiência. Blindsight é uma excelente história de primeiro contato, First Contact, é meu gênero favorito de ficção científica, então não é à toa que muitas das minhas recomendações envolvem esse conceito. Ele é muito viajante. No final do livro tem um apêndice volumoso em que o autor destaca literalmente todos os estudos científicos e os fatos que corroboram até as coisas mais malucas que aparecem no livro. Lá no final ele fala, tá aqui, ó, tá aqui toda a pesquisa que eu fiz, tá aqui os especialistas, tá aqui quem eu consultei, tá aqui os links. É fantástico. É o tipo de livro que você termina de ler e você sente que você aprendeu algo que torna esse mundo mais doido, mais mágico, mais extraordinário. É legal, vale a pena. É um pouco impenetrável, como eu falei. A prosa do livro, ela é mais desafiadora. Ela tem termos realmente bem... Parecia que o autor queria muito demonstrar que tem um vocabulário muito rico. Faz parte, afinal de contas, o cara escreve, é a vida do cara escrever, então não posso culpá-lo por isso. Mas entenda que esse livro é um pouco mais difícil de recomendar como primeiro livro. E ele tem um final que, meu irmão, eu tô lendo livros de ficção científica ultimamente que tem um final bem impactante. Tipo de final que você termina e fica, puta que pariu, velho. E eu tô adorando isso. Eu não tenho experiência assim quando eu vejo filme com a mesma frequência, então talvez isso explique o meu apreço por livro. Sem contar que livro, mano, é uma parada que me tira de rede social, me tira de outras distrações que não são construtivas. Então tá aí, Blindsight do Peter Watts, que é canadense, inclusive. Fica aí uma recomendação de um sci-fi que é muito memorável. Pode ver as análises, não leia muito sobre o livro para você não pegar spoiler, mas se você procurar as análises, elas são tão positivas quanto essa minha aqui foi, e há um motivo para isso. É isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, mais do que em qualquer outro vídeo, por favor, deixa um comentário, dá um joinha, porque esse tipo de vídeo performa muito mal, tipicamente, no canal. Como eu falei, eu entendo isso, mas eu gostaria de ver isso mudar. Então, se tem um público aí que gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de recomendação e debate sobre livros, por favor, se manifestem. É isso, gente. Até a próxima.